Olá, queridos irmãos e amigos, aqui estamos uma vez mais e saudamos-vos de todo o nosso coração, em nome do Senhor. E vamos entrar já na penúltima lição deste trimestre e nesta semana nós falamos de adoração sem fim. Pois bem, esta adoração sem fim é porque ela se estenderá por todos os séculos infindos da eternidade na pessoa dos remidos, daqueles que foram redimidos pelo poder e pela graça do Senhor. Pois bem, mas antes de podermos chegar à eternidade e de louvarmos o Senhor pela eternidade sem fim, pois bem, nós teremos que começar nesta terra e teremos que aprender a adorar efetivamente o Senhor em espírito e em verdade, conforme Jesus disse que são o tipo de adoradores que o Pai quer, não é? E teremos que o fazer não apenas num nível individual, mas também num nível coletivo. Pois bem, é mais uma lição muito rica nos Salmos. Eu vou aqui fazer-vos uma confissão. Eu, quando vi este trimestre e a temática que nós iríamos estudar, o livro de Salmos, eu achei que seria talvez um bocadinho, enfim, não muito interessante. Enfim, quando eu digo não muito interessante, há sempre interesse, é óbvio, não é? Mas confesso que não é dos temas que mais me despertou a atenção. No entanto, estou feliz por poder dizer que este trimensário me surpreendeu muito pela positiva. Ou seja, eu posso dizer, e digo isto com toda a sinceridade, que ao longo destas semanas nunca imaginei poder aprofundar tanto o meu estudo pessoal no livro dos Salmos. Exatamente. Portanto, foi um trimestre realmente muito enriquecedor. Dou graças a Deus por isso e que possa ter sido também uma bênção para cada um de vós. Ok, antes de dar a palavra, irmão, vou-lhe já dar a palavra, pedindo que possa orar por nós e depois o irmão sentir-se à vontade para fazer a sua introdução geral à lição. Vamos então começar com uma oração. Uma vez mais, querido Pai, aqui estamos na Tua presença para falar sobre a Tua palavra e te suplicamos que o Teu Espírito Santo esteja com o pastor Paulo Cordeiro e comigo e que possa estar com aqueles que irão ouvir e que o abrir, o manusear a Tua palavra, o ler, o meditar os salmos, possa ser uma bênção espiritual para todos nós, Senhor. Amém. Tem sido, até aqui, o estudo do trimensário, o estudo destas lições, aprofundamos melhor os salmos, meditamos com muito mais atenção em todos estes versículos, que nós conhecemos há anos, mas há sempre coisas novas que aprendemos, é verdade, novos vislumbres de Ti, do Teu caráter, da Tua glória, do Teu amor por nós, de como Tu és e o que Tu queres do Teu povo, Senhor. É verdade. Então o estudo destas lições tem sido de facto uma bênção para aqueles que estudam. Obrigado, querido Pai, por estes vislumbres, por estas imagens, por este aprendizado e te suplicamos agora então que estejas presente também com o Teu Espírito naqueles que irão ouvir, que irão escutar, que irão abrir a palavra de Deus e que irão sentir o desejo de aprender e de aprofundar mais, tal como nós o sentimos, Senhor. Abençoa então, por favor, com a Tua presença, esta gravação, este estudo desta lição, em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém. Amém. Ok, irmão, a palavra é sua. Ora, aqui já não podemos fazer tanto como temos feito nos outros salmos. Vamos ler alguns, mas não todos. A lição de domingo, nós aprendemos como ideia principal da lição de domingo como são os verdadeiros adoradores. Vamos ver algumas características mencionadas no Salmo 134. Na lição de segunda-feira vamos ver também os verdadeiros adoradores, como são os verdadeiros adoradores na verdadeira adoração, e vamos ver aqui uma série de salmos, não é? E também Isaías, o Salmo 33, 40, 16, 96, 144, 149, portanto são características dos verdadeiros adoradores, com uma ênfase especial, o tal cântico novo que os verdadeiros adoradores cantam. A lição de terça-feira vai-nos falar também sobre os verdadeiros adoradores, características, como são, como se distinguem, quais são estas características que o Salmo 15, o Salmo 24 e 101 mencionam. A lição de quarta-feira vai-nos falar também sobre a adoração verdadeira, o que é a adoração verdadeira, o que é que ela inclui, vamos ver o Salmo 96, e na lição de quinta-feira a adoração que Deus aceita. Portanto, como veem, é as características da adoração que Deus aceita, que Deus gosta, e como devem ser os adoradores aos olhos de Deus. E vamos analisar o Salmo 40, 50 e 51, quinta-feira. Portanto, no fundo, ir à volta da adoração
aceitável a Deus. Muito bem, é Que isso tipo de mesmo. adoradores Deus aceita ou Deus quer no seu povo. Muito bem. Irmão, eu gosto muito daquelas palavras de Jesus que nós encontramos, portanto, em João 4, 23 e 24, que é um dos textos que faz parte da reflexão desta lição. E sabemos que estas palavras foram proferidas por Jesus à dita mulher samaritana, que ele encontrou no poço de Jacó. E aqui o Senhor Jesus apontou realmente, ou eu diria que resumiu em poucas palavras, aquilo que devem ser os verdadeiros adoradores. A adoração em espírito e em verdade. Exatamente. E eu vou ler mesmo aqui, portanto, o que Jesus disse, portanto, em João 4, 23 e 24, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, portanto, aqui Jesus está a referir-se aos verdadeiros, não aos falsos, porque repare, quando Jesus diz os verdadeiros adoradores, isso imediatamente pressupõe que há falsos adoradores, não é? Isso. E tem havido, infelizmente, ao longo da história e continua a haver hoje. Mas Jesus diz que os verdadeiros adoradores, como é que eles adorarão? Adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai, ele diz mais, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Ou seja, Deus tem prazer neste tipo de adoradores, que o adorem como? Em espírito e em verdade. Espírito e em verdade. E no versículo 24, Jesus volta a dizer, Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então aqui a verdade é um pilar fundamental nesta adoração, certo, irmão? Certo. Agora, este versículo, há muitos cristãos que não compreendem muito bem o que é que isto quer dizer. Eu vou-vos ler um texto de Espírito de Profecia que vai esclarecer e que vai nos mostrar o que é que isto quer dizer. Adorar a Deus em espírito. Deus é espírito e importa que adoremos a Deus em espírito. Então, o texto de Ellen White que comenta isto está na página 84 do nosso comentário e é um comentário à lição de domingo e diz assim, aqui é declarada a mesma verdade que Jesus expusera a Nicodemos. Se nós andarmos um pouquinho mais para trás, que não vem aqui no comentário, mas se formos ver no livro de onde isto foi extraído, que é o Desejar Todas as Nações, na página 157, edição da publicadora Servir de 2017, se nós andarmos um pouquinho mais para trás, vamos ver que diz, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Portanto, Ellen White diz isto, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ou depois, seja, ela cita as palavras de Jesus. Cita. E depois então o texto, que já está no nosso comentário, continua e diz assim, aqui é declarada a mesma verdade que Jesus expusera a Nicodemos, quando disse, aquele que não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. João 3,3. Então, se ela não está a dizer que adorar em espírito está a exprimir a mesma verdade que Jesus disse a Nicodemos em João capítulo 3, versículo 3, que diz, aquele que não nascer do alto não pode ver o reino de Deus, então para já ficamos a saber que este adorar em espírito tem a ver com o novo nascimento. Muito bem. Tem a ver com o nascimento do espírito. O texto continua assim, o comentário. A religião não deve limitar-se a formas e cerimónias exteriores. E isto é aquilo que Cristo quis dizer, que diz os verdadeiros adoradores. Pois. Porque não é só que haja falsos adoradores. Há adoradores, sim, que procuram adorar a Deus, sim, mas que não o adoram conforme está aqui escrito. A religião não deve limitar-se a formas e cerimónias exteriores. O que é que isto quer dizer? Há muitos adoradores que se limitam na adoração a Deus a formas exteriores, a cerimónias exteriores, mas não passam disso. Não passam disso. Então, esta não é a adoração que Deus quer. Também é assim. Também é. Deus também quer assim, mas o que Deus quer é mais do que isto. E o texto continua assim. A religião que vem de Deus é a única que leva a Ele. Ao ponto do texto ao contrário, a única religião que leva a Ele é aquela que vem de cima, do alto. E depois o texto diz, a fim de o servirmos devidamente é necessário, e agora aqui está o segredo para nós compreendermos isto tudo, conforme já começámos a ver na frase que Jesus disse a Nicodemos, aquele que não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. Então ela diz, é necessário, a fim de o servirmos devidamente, é necessário nascermos do Espírito, do Divino Espírito. É necessário nascermos do Divino Espírito. Isto purificará o coração, renovará a mente e dar-nos a nova capacidade para conhecer e amar a Deus e comunicarmos a obediência voluntária a todos os seus preceitos. Este é o verdadeiro culto. É o fruto da operação do Espírito Santo. É o Espírito que inspira toda a prece sincera que é aceitável a Deus.
onde quer que alguém vá em busca de Deus, aí é manifesta a obra do Espírito. E Deus revelar-se-á a essa pessoa. Ele busca tais adoradores. Ele busca tais adoradores, espera recebê-los e torná-los filhos e filhas. Não eram, mas passam a ser filhos e filhas. Então, aqui neste parágrafo, as frases-chave são nascer do alto, nascermos do Divino Espírito, purificado o coração, renovada a mente, nova capacidade dada pelo Espírito Santo para conhecer e amar a Deus, a obediência voluntária dada pelo Espírito Santo, é fruto, o culto verdadeiro é fruto da operação do Espírito Santo, é o Espírito que inspira toda a prece sincera e então tornamos-nos filhos e filhas de Deus. Então ficamos com isto a saber o que é adorar a Deus em Espírito. E em verdade. E quando nós adoramos em Espírito, automaticamente adoramos em verdade. Porque o Espírito conduz à verdade, à Bíblia, à palavra escrita. Muito bem. À palavra escrita. Isso que o irmão, esses princípios muito, muito importantes que o irmão retirou desse texto de Ellen White, nós os encontramos aqui na palavra de Deus, porque repare, irmão, fazendo aqui uma comparação entre o texto de João 4, 23 e 24, quando diz que o Pai procura os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E quando Jesus falou a Nicodemos e disse que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, isto é o versículo 3, mas depois o versículo 8 diz: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Do Espírito. Então nascer de novo é nascer do Espírito, e a pergunta que eu faço é: como é que alguém pode adorar a Deus em Espírito se não nasceu do Espírito? Isso mesmo, exatamente, a ideia é mesmo essa. É lógico, não é? Ou seja, só quem nasceu do Espírito é que pode verdadeiramente adorar a Deus em Espírito. Exatamente. E se verdadeiramente nasceu do Espírito, essa pessoa será conduzida pelo Espírito. Isso. E como é que Jesus classificou o Espírito? João 16:13, como sendo o Espírito da verdade. Então, se nós estamos a ser dirigidos pelo Espírito, esse Espírito inevitavelmente nos guiará a toda a verdade. Perfeito, correto, ótima explicação. E baseamos apenas na Bíblia. Portanto, isto para dizer o quê? Ellen White e a Bíblia nunca estão em contradição e neste caso, portanto, não estão mesmo. Não estão mesmo. Portanto, ou seja, a verdadeira adoração só pode brotar de um coração que se converteu ao Senhor, que foi convertido, que nasceu de novo. Ok? E faz todo o sentido, irmão, porque se alguém não nasceu do Espírito, ou seja, não tem o Espírito a iluminar a sua mente, a moldar o seu coração, a guiar a sua vida, como é que essa pessoa pode fazer uma adoração que seja aceitável diante de Deus? Não pode, quer dizer, não está habilitada a isso. Pois. O apóstolo Paulo até vai dizer em 1 Coríntios 2,14, e este é um dos textos que eu gosto muito para nos ajudar a compreender as pessoas. Em 1 Coríntios 2,14 ele diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, se eu não tiver o Espírito em mim, eu não vou conseguir compreender as coisas do Espírito de Deus. E se eu não entendo sequer as coisas do Espírito de Deus, como é que eu posso adorar a Deus convenientemente? Não dá, quer dizer, é impossível. Exatamente. Portanto, isto é algo absolutamente, portanto, impossível. Ok. Muito bem. Vamos já então... Agora, há aqui um texto que os irmãos têm na lição de sexta-feira. Na lição de sexta-feira, há um comentário de Ellen White também com poucas linhas e que diz assim: embora Deus não habite em templos feitos por mãos humanas, Ele honra com a sua presença as assembleias do seu povo. Ele prometeu que quando se reunissem para o buscarem, reconhecendo os seus pecados, e para orarem uns pelos outros, reunir-se-ia com eles por meio do seu Espírito. Mas os que se reúnem para o adorar devem afastar de si tudo aquilo que é mau, a menos que o adorem em espírito e em verdade, e na beleza da sua santidade, o seu encontro não terá nenhum valor para Deus. Destes, o Senhor diz: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Os que adoram a Deus devem adorá-lo em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Isto diz Ellen White no livro Profetas e Reis, na página 31.
E isto que nós estamos aqui a falar, irmãos, é já, digamos, um resumo da lição de quinta-feira, porque na lição de quinta-feira fala-se precisamente dos maus usos do culto, não é? E aquilo que nós podemos depreender dos salmos, não sei se o irmão quer já entrar na lição de quinta e depois voltamos para Podemos trás. entrar, sim, depois voltamos atrás. E depois voltamos atrás, ou seja, vamos começar com aquilo que não deve ser a adoração e depois desembocar sobre aquilo que deve ser a verdadeira adoração. Deve ser. Então, por exemplo, no Salmo 40, 6 a 8, 50, 7 a 23 e 51, 16 a 19, são os textos aqui indicados para o estudo desta lição de quinta. Portanto, eu vou ler, irmão, sim, o 6, pode 7 ler, e irmão. 8 do capítulo 40 de Salmos. Diz Sim. assim: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Abriste os meus ouvidos, eu não gosto desta tradução, porque a tradução correta será corpo me preparaste. Esta é a tradução correta. E o corpo me preparaste está na versão dos 70, que é a versão da Bíblia, a tradução grega da Bíblia hebraica feita, portanto, um século e qualquer coisa antes de Cristo. E era a tradução que era usada pelos apóstolos, pelos cristãos do primeiro século, era a versão dos 70. E a versão dos 70 aqui no versículo 6 diz: sacrifícios e ofertas não quisestes, corpo me preparastes. Holocaustos e ofertas pelo pecado não os quisestes. Isto é a versão dos 70 que é citada em Hebreus no capítulo 10, versículos 5 a 7. Se os irmãos abrirem a Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 5 a 7, vão lá encontrar esta variação ao texto do versículo 6 do Salmo 40. Como é que está na sua Bíblia, irmão, o Salmo 46? Diz aqui: sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furaste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Pronto. Quando fala nas orelhas, na minha diz abriste os meus ouvidos, esta não é o verdadeiro sentido do texto. O verdadeiro sentido aqui do o texto... sentido desta expressão, as minhas orelhas furaste, não é no sentido de furar fisicamente, é furar no sentido que fez com que o som entrasse lá dentro. Sim. Ultrapassou a barreira do tímpano, não é? Exatamente. Ora, nós temos agora o comentário deste salmo, destes versículos, feito por um autor inspirado do Novo Testamento. Quem foi este autor inspirado do Novo Testamento? O apóstolo Paulo. Onde é que o apóstolo Paulo comenta isto? Hebreus capítulo 10, Hebreus 10, 5 a 7. 7, é isso. Exatamente. E os irmãos vão reparar que, onde diz sacrifício e ofertas não quisestes, a seguir diz corpo me preparastes. Fala da encarnação de Jesus Cristo. Fala na vinda de Cristo à Terra em forma humana, em corpo humano, com a natureza humana. Então, esta é a interpretação inspirada dada pelo apóstolo Paulo acerca deste salmo. Eu vou continuar a ler o versículo 7. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. E o 8, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Então, este salmo é profético e é uma alusão à maneira de pensar e de sentir de Jesus Cristo quando ele fosse homem aqui na Terra, e aquilo que Jesus sentiria no seu ministério. Ele diz aqui: eu agrada-me fazer a tua vontade, diz o 8, e diz: tenho no meu coração a tua lei, e agrada-me fazer a tua vontade. E portanto, e fala na encarnação então de Jesus Cristo no versículo 6. Muito bem, muito bem. Depois, no Salmo 50 também, versículos 7 a 23, diz assim: ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Agora, irmão, antes de irmos para esse salmo, deixa-me ler convosco, porque aqui é que está o sentido da lição de quinta-feira, os versículos 16 a 20. O versículo 16 diz: folguem em ti, ou antes, não, de que me serve repetir os meus preceitos, diz Deus. De que serve repetir os meus preceitos? No versículo 16, e teres nos lábios a minha aliança. E no 17 diz: uma vez que rejeitas as minhas palavras. E o 18, associas-te aos adúlteros. 19. O irmão está a ler em que salmo? Desculpa, no 51. Perdão. É o Salmo 50. Salmo 50, ok. 50, versículos 16 a 20. Já agora, irmão, pode ler então. Ok. Salmo 50, versículos 16 a 20. Mas ao ímpio diz Deus: que tens tu que recitar os meus estatutos e tomar o meu concerto na tua boca? Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti.
Quando vês o ladrão, consentes com ele e tens a tua parte com adúlteros. Soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano. Assentas-te a falar contra o teu irmão, falas mal contra o filho da tua mãe. Muito bem. Então, no início do verso 16, Deus diz: de que serve repetir os meus preceitos, e teres nos meus lábios a minha aliança, e no versículo 17, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras. Pois. Está aqui um tipo de culto ou de adoração que Deus não aceita, que é de boca, e não está no coração. Ou quando nós dizemos uma coisa e fazemos outra. Isso. Não é? Quando dizemos uma coisa e praticamos outra. Então, este é o tipo de adoração que Deus não quer, que está aqui na lição de quinta-feira, nos versículos 17, 16 e 17 do Salmo 50. Portanto, isto é o que Deus não quer. Continuando a analisar, por exemplo, o Salmo 51, também, o versículo 17 a 19, Salmo 51, 17 e 19, o 17 diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás. E o 18, faz bem a Sião, segundo a tua boa vontade, e edifica os muros de Jerusalém. E o 19 diz: então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. O que é que Deus está a dizer? Só se agradará dos sacrifícios se houver... Fizer o que está no verso 17. Isso mesmo. Se tivermos o espírito que está no verso 17, que é um coração compungido, um espírito quebrantado, um coração contrito. Se nós tivermos isto nas assembleias do povo do Senhor, nas igrejas locais, então Deus aceita a nossa adoração. Muito bem. Se não houver este espírito, se houver um espírito de luta, de discórdia, de guerra, ou guerra aberta, ou guerra velada, guerra nos bastidores, guerra fria, se houver este espírito de inveja, de ciúmes, de quererem posições mais elevadas e quererem subir mais que o outro, se houver estas intrigas internas, se houver este espírito dentro das igrejas locais, Deus não está aí, Deus não pode estar. O que Deus quer é isto nas igrejas locais, é um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Então Deus aceitará depois todo o ritual, os cânticos, as orações, o culto. Então Deus aceitará as ofertas, Deus aceitará isso tudo. Se nós não tivermos esse espírito, irmãos, Pois. nada disso serve para o Senhor. Olha, irmão, o irmão já me está a permitir, ou abriu o caminho para eu introduzir aqui algo que, enfim, me impressionou no estudo desta lição, e eu vou ler uma vez mais o Salmo 50, 20, quando diz: assentas-te a falar contra o teu irmão, falas mal contra o filho da tua mãe. E no versículo anterior, no 19, diz: soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe um engano. Ou seja, está classificado como sendo soltar a boca para o mal, falar contra o teu irmão. E isto remete-me também para o Salmo 15, que nós analisamos na lição de terça-feira, e aqui no Salmo 15, no versículo 3, diz que uma das características do verdadeiro cidadão dos céus é aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Pois bem, isto aqui dá-me uma grande lição, e a lição é esta: mesmo que nós conheçamos coisas que não estão bem dentro da igreja, e todos nós conhecemos certamente coisas que não estão bem dentro da igreja, pois bem, nós deveríamos evitar ao máximo, não permitir, portanto, falar mal dessas coisas. E isto fez-me lembrar, eu tenho aqui este livro, O Lar Cristão, que é, portanto, a versão portuguesa do Lar Adventista, e aqui na página 165 desta edição, fala aqui, portanto, do seguinte: isto é um capítulo que fala, o título do capítulo é o capítulo 27, fala o círculo sagrado, que é a família, e aqui eu vou só ler o primeiro parágrafo, diz assim: há um círculo sagrado em torno de cada família que deve ser preservado. Nenhuma outra pessoa tem o direito de entrar nesse círculo. Marido e esposa devem ser tudo um para o outro. A esposa não deve ter segredos que esconda do marido e que permita que outros conheçam. E o marido não deve igualmente ter segredos para a esposa e torná-los conhecidos de outros. E agora vêm palavras ainda mais fortes. O coração da esposa deve ser a sepultura das faltas do marido, e o coração do marido a sepultura das faltas da mulher. Nenhum deles deve jamais permitir gracejos à custa dos sentimentos do outro.
Nem o marido nem a esposa devem, seja na brincadeira ou de qualquer outra maneira, queixar-se um do outro a outras pessoas. Pois a prática frequente desta brincadeira imprudente e aparentemente perfeitamente inocente acabará em conflito entre ambos e talvez em afastamento, ou seja, em afastamento um do outro. E ela termina dizendo: tem-me sido mostrado que deve haver uma sagrada proteção em torno de toda a família. E aquilo que eu pensei foi o seguinte: se isto é verdade, e é porque são palavras inspiradas e o que é inspirado não podemos pôr em causa. Se isto é verdade e refere-se à nossa família carnal, não deveríamos também, por extrapolação, viver este princípio quanto à nossa família espiritual? Então, nós deveríamos, e esta é a conclusão a que eu chego, nós deveríamos permitir que o nosso coração seja a sepultura dos erros ou dos problemas que há na nossa família espiritual. Mesmo que vejamos esses erros, fazer com que no nosso coração, digamos, as coisas fiquem por aqui. Podemos e devemos certamente ajudar aqueles que estão em dificuldade ou aqueles que, enfim, que erram, que pecam, e aqui faz-me lembrar as palavras do apóstolo Paulo em Gálatas no capítulo 6, quando ele diz o seguinte, Gálatas capítulo 6, e a partir do versículo 1, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Então, eu considero que faz parte da adoração nós irmos à casa de Deus e tentarmos, mesmo que vejamos coisas que não estão bem, e atenção, eu não estou a negar o facto de que possam existir coisas más, porque existem, infelizmente, porque, enfim, nem todos estão ao mesmo nível espiritual, uns poderão já ter feito um grande avanço numa área, mas ainda não terem feito um avanço na outra. Então, creio que faz parte, e foi uma das grandes lições que eu retirei desta lição, faz parte da verdadeira adoração, eu ir à igreja e não permitir que o meu espírito seja influenciado por aquilo que eventualmente eu possa ver na congregação de negativo. Porquê? Porque o meu coração deve ser a sepultura dos erros da minha família espiritual. O que é que o irmão acha deste pensamento? Eu acho que é bom, que é interessante esse pensamento, mas nós não ficamos imunes a todo o mal que nos fazem dentro da igreja, não é? Pois, é um facto. E talvez por não sermos imunes a isso é que o Senhor é muito claro nestas diretrizes, não é? Porque Ele conhece o nosso coração, conhece a nossa fraqueza, sabe que temos uma tendência para registar ou coisas que não são agradáveis, e muitas vezes parece que temos uma apetência maior para sublinhar aquilo que é negativo do que aquilo que é positivo. Sim. E então o Senhor, sabendo da nossa fraqueza, porque ela existe e é um facto, não é? Então o Senhor dá-nos estas recomendações. E o Salmo 15 é mesmo muito forte, e eu vou ler mais uma vez. O irmão já passou de quinta para... Porque estou aqui a ligar, estou aqui a ligar os assuntos porque, enfim, seguimos mais ou menos digamos, este pensamento lógico, independentemente de ser a lição de terça, quarta ou quinta. Terça, não é? Portanto, na lição de terça-feira falava-nos aqui, portanto, é do Salmo 15, essencialmente, e a lição que eu retirei, nunca tinha visto isto, confesso, mas a grande lição que eu retirei deste estudo, da lição desta semana, é que uma das características que caracteriza o verdadeiro adorador, porque o verdadeiro adorador tem que ser guiado pelo Espírito Santo, é, como diz aqui o Salmo 15:3, não difamar com a sua língua, não faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. E isto é um grande dilema, eu compreendo, isto é difícil de gerir, porque então, e se há coisas que são aberrantes dentro da igreja, se há coisas que são mesmo contra a vontade de Deus, será que eu devo ficar calado? Alguns se colocam a questão, então, mas eu não sou o guardador do meu irmão? Sim, sou, mas a nossa principal responsabilidade deve ser de tentar levar o nosso irmão ou a nossa irmã a cair em si, para reconhecer
o seu erro, a sua má atitude, o que for, que possa, lá está, como Paulo diz, levai as cargas uns dos outros e, portanto, devemos repreender com um espírito de brandura, sabendo que nós também somos suscetíveis de cair, não é? Sim, o Salmo 15, o versículo 3, por exemplo, o Salmo 15, o versículo 3 diz que Deus não aceita aqueles adoradores que difamam os seus irmãos. Que difamam. Então, não deve haver a difamação, e a difamação é uma coisa muito séria. Já agora, irmão, há um outro texto do apóstolo Paulo, em 1 de Coríntios, o irmão conhece também esse texto muito bem, em 1 de Coríntios, no capítulo 6, e nos versículos 9 e 10, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? E depois ele dá aqui uma lista de pessoas, e dentro dessa lista fala aqui dos maldizentes. Pois. Portanto, os maldizentes não, portanto, ele diz, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, esta questão da maldicência é muito importante, porque se eu alimento o espírito de maldicência, eu não vou entrar no reino dos céus. E a difamação, portanto, exatamente, há a maldicência até, portanto, há um reconhecer que as coisas estão erradas é uma coisa e a maldicência é outra, é feito com maldade. É feito com maldade. E o versículo 3 diz, não devemos difamar, porque o difamar é trazer má fama? É trazer má fama acerca de um irmão, não é? Exatamente. E depois o mesmo versículo diz que não devemos lançar injúria contra também o nosso próximo, contra o nosso irmão, não é? E isto existe, isto acontece muito, e Deus pede que isto não aconteça, para que as igrejas sejam saudáveis, e lá esteja o Espírito de Deus. Não deve haver a difamação de irmãos, de irmãs, não deve haver o lançar a injúria contra o nosso irmão, não é? E deve haver isto. O que diz o verso 4, por exemplo, Deus aprecia aquele que honra aos que temem ao Senhor. Ora, nós devemos honrar aqueles que temem ao Senhor, e muitas vezes o que acontece é desonra-se, injuria-se, difama-se aqueles que temem ao Senhor. Muitas vezes isto acontece. Por isso é que o Senhor pede neste salmo, não é? Que o que o Senhor aprecia, segundo o versículo 2, o Senhor aprecia aquele crente, aquele adorador que vive com integridade, pratica a justiça. Justiça é retidão, é praticar o caráter de Cristo, e de coração fala a verdade. Portanto, há muito falatório que não é a verdade, não é? Deus pede que nas igrejas locais não haja isso, estes falatórios que não correspondem à verdade, não é? E é isto, não é? E no versículo 5, pronto, há outras características que a lição nos pede para ler, que não empresta com usura, com juro, não emprestar um irmão dinheiro com juros, e não aceita suborno contra o inocente. Este suborno, há muitos tipos de suborno, pode não ser com dinheiro, mas há realmente um tráfico de influências e muitas vezes acontece que se favorecem uns aos outros, e há ali uma panelinha que favorecem-se uns aos outros, em alguns sítios, em alguns locais, em algumas igrejas locais. Isso não pode acontecer. O Senhor pede que isso não aconteça, para que o Espírito esteja presente. Senão não está. Aquilo é um governo feito por homens, mas não é um governo feito pelo Espírito. O Espírito não controla os corações. O Espírito não está ali. Quem controla os corações já é o outro Espírito. Ou seja, resumindo sobre esta questão que eu agora aqui acabei de abordar, eu creio que a grande lição prática que nós devemos interiorizar na nossa mente é a seguinte: quando eu vou adorar em comunidade, eu não posso permitir que a minha adoração dependa dos outros adoradores que eu encontro. E dos meus sentimentos, ou seja, exatamente, não depende daquilo. Ou seja, se eu vou adorar, mas eu me deixo influenciar negativamente por aquilo que eu vejo num outro adorador que lá está, então eu não estou bem. Ou seja, eu devo ter um tipo de, digamos, de couraça à minha volta, uma couraça mental, em que a minha adoração a Deus, quando eu vou à casa de oração, não se deixe influenciar por aquilo que eu posso eventualmente ver
de negativo em A, B ou C. Não sei se me fiz Já que quando perceber. entramos, devemos pedir que o Espírito do Senhor esteja connosco, esteja Exatamente. dentro de nós e que habite no nosso coração e na nossa mente. E já agora, esse conceito está na lição que a nossa adoração individual vai favorecer a adoração coletiva e vice-versa. Portanto, a adoração coletiva também nos influencia a nós individualmente, ou para o bem ou para o mal. Mas... E aquele que entra com o Espírito de Deus, no fundo, é capaz de sofrer todo o mal que lhe fazem. Isso. Todo o mal que lhe fazem lá dentro. Mas sofre de porque ele vai ali com um objetivo, ele vai para adorar a Deus em primeiro lugar. Ou seja, ele não vai para satisfazer A, B ou C dos que lá estão. Ele vai para adorar a Deus. E esse deve ser o seu supremo objetivo. Eu comparo isto, por exemplo, à pessoa que vai ao hospital. Eu não vou ao hospital quando necessito, não é? Por causa dos outros doentes que lá estão. Eu vou ao hospital para me encontrar com um médico, não é? Pois bem, a Igreja é um grande hospital espiritual e Jesus Cristo é o grande médico, o médico dos médicos. Então eu devo ir à Igreja não por causa dos outros doentes que lá estão como eu devo ir em primeiro lugar pelo médico. Isso. Porque eu quero ser curado, eu quero receber a bênção do médico, eu quero receber as instruções do médico, eu quero que o médico me diga o que é que eu tenho que fazer na minha vida individual. Isso. Se eu encontrar lá alguém que está mais doente espiritualmente do que eu, ou pelo menos eu acho que assim é, olha, eu devo ter a misericórdia dessa pessoa, porque está mais doente do que eu, não é? Eu quando vou ao hospital e vejo lá alguém quase à morte, não é? Que parece já uma pessoa moribunda, eu não me vou regozijar e dizer, epá, mas porquê que uma pessoa como esta está aqui no hospital? Vier ir para o cemitério diretamente. Não, isso não, isso seria maledicência, não é? Portanto, eu devo ter compaixão daquela pessoa que possa, ou que eu analiso e porque lá está, os nossos sentimentos muitas vezes nós não conseguimos evitar, não é? De os ter. Então, eu se vejo alguém que eu acho ou que possa achar que não é digno de estar na Igreja, não devo ter esse sentimento, ou seja, eu devo achar que aquela pessoa pronto, está mal espiritualmente, mas que é na continuação da vinda dela à Igreja que ela pode eventualmente melhorar. Sim, portanto o Espírito deve existir em todos os que ali entram, todos os que lá estão. Sem dúvida. É este, não é? É viver com integridade, entrar agora, ali com... Agora, uma coisa é certa, irmão, e deixe-me só dizer mais isto, depois dou-lhe a palavra. Eu não posso, nem consigo controlar o que vai na mente e no coração dos outros, mas posso controlar o que vai na minha mente e no meu coração. Ou seja, aquilo que faz parte, aquilo que eu posso controlar, com a ajuda de Deus, claro, sou eu. Os outros eu não posso. E, portanto, eu posso recomendar, eu posso dar conselhos, mas controlar, não. E mal vai da pessoa que tenta controlar outros, não é? Porque esse não é o Espírito de Cristo. A Bíblia diz, onde está o Espírito de Cristo, aí há liberdade. Então eu devo criar um ambiente, ou favorecer um ambiente na Igreja em que cada um se sinta livre, que se sinta à vontade e se a pessoa ainda tem alguma fístula espiritual ou que está purulenta, que deita pus, pois bem, eu devo ter compaixão dessa pessoa. Então, deve ser este o espírito que caracteriza o adorador quando vai adorar o Senhor na comunidade, na congregação. Exatamente. Ok, bom, irmão. Palavras-chave aqui na lição de terça-feira são estas, não é? Viver com integridade, praticar a justiça, é aquilo que Deus aprecia no Adventista do sétimo dia, é aquele que vive com integridade, pratica a justiça, que do coração fala a verdade, que não difama, que não faz mal ao próximo, que não lança injúria contra o seu próximo, aquele que honra os que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, aquele que não empresta com usura, aquele que não aceita suborno contra o inocente, aquele que atenta para os caminhos da perfeição. Onde é que isto está? Está no Salmo 101, no versículo 2, Deus aprecia o adorador que atenta para os caminhos da perfeição, que procura alcançar esta perfeição de caráter, moral, e depois no versículo, e que tem um coração sincero, não é? E, segundo o versículo 3 do Salmo 101, Deus aprecia o adorador que não põe coisa injusta diante dos seus olhos. Ora, nós temos que evitar realmente colocar diante dos nossos olhos durante a semana, não é? Todo o tipo de coisas que depois vai prejudicar a nossa vida espiritual pessoal e na igreja, não é? E, portanto, estas são as características que realmente Deus aprecia nos verdadeiros adoradores. Há aqui um texto. Há aqui um texto que diz assim, falando de Jesus Cristo, que é o nosso exemplo, diz: Jesus, sendo sempre bondoso, cortês, isto está nos comentários da página 85, da lição de terça-feira, e diz assim: sendo sempre bondoso e cortês, e apoiando sempre os oprimidos, quer fossem judeus ou gentios,
Cristo era amado por todos através da sua vida e do seu caráter perfeito. Ele respondeu à pergunta feita no Salmo 15. A pergunta do Salmo 15 é: quem habitará no santuário do Senhor? Quem habitará no Monte Santo? Quem é que habitará na presença do Senhor? E Ellen White aqui comentando esta pergunta do Salmo 15, quem habitará no templo do Senhor e no monte do Senhor, na presença de Deus, ela diz: Cristo respondeu à pergunta feita no Salmo 15, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, o que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Ora, Jesus foi tudo isso. A vida de Jesus foi uma resposta a este versículo do Salmo 15. E ela comenta e diz assim: na infância e na juventude, e lembram-se que há texto onde ela diz que Jesus Cristo foi um exemplo das crianças, é um exemplo dos jovens, dos adolescentes e dos adultos também. E ela diz: na infância e na juventude, a sua conduta era de tal natureza que pôde dizer aos seus discípulos, quando se empenhou na obra como mestre: tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. À medida que Cristo avançava em idade, porque lembram-se que a Bíblia diz que ele crescia em graça e em estatura? Sim. Pronto, ela não é que diz, à medida que Cristo avançava em idade, prosseguia a obra iniciada em sua infância. E ele continuava a crescer em sabedoria e em graça para com Deus e os homens. Esta deve ser a nossa experiência espiritual como adventista do sétimo dia. Não tomavam o partido da sua própria família meramente porque estavam ligados a ele pelos laços naturais. Não defendia o seu caso, deles, da família, nenhuma vez em que fossem culpados de injustiça ou erro. Pois. Na verdade, ele até discordava dos irmãos muitas vezes, e por isso eles não gostavam dele. Defendia sempre, porém, o que sabia ser verdade. E está no Fundamentos da Educação Cristã, na página 402. E o outro texto que está aqui é: o que é ser cristão? Cristão é ser semelhante a Cristo. É fazer as obras de Cristo. Alguns falham num ponto, outros falham noutro ponto. Alguns são impacientes por natureza. Satanás percebe a fraqueza desses e muitas vezes consegue vencê-los, mas ninguém deve ficar desanimado por causa disso. Sempre que surjam pequenos aborrecimentos e aflições, peçam a Deus, em oração silenciosa, que vos dê forças e graça para suportá-las pacientemente. Há poder no silêncio. Não profiram uma palavra até que tenham enviado a vossa oração ao Deus do céu em silêncio. Se fizerem sempre assim, vencerão o vosso temperamento impetuoso e terão aqui um pequeno céu para entrar no céu de lá. Deus quer que o seu povo seja limpo de mãos, purifique o coração. Fazer isso, torná-los-á infelizes? Claro que não. Se forem bondosos e pacientes, corteses, compassivos, isso trará infelicidade à família? Não. A bondade que manifestam para com a sua família refletir-se-á neles mesmos. Esta é a obra que deve ser levada avante no lar. Se os membros da família não estiverem preparados para viver em paz aqui, não estarão preparados para viver na família que se reunir em volta do grande trono branco. O pecado traz sempre trevas e servidão, mas fazer o que é correto trará paz e santa alegria. Portanto, este espírito que Cristo tinha é o espírito que nós temos que copiar. Vamos procurar imitar ou copiar. Se fizermos assim, nós procuraremos ser uma bênção para os outros. Muito bem. No entanto, nem sempre acontece que nós conseguimos ser uma bênção para os outros. Acontece muitas vezes que somos rejeitados e perseguidos. Jesus Cristo não era o modelo perfeito no comportamento. Ele também foi rejeitado e perseguido. Ele era um modelo perfeito e, no entanto, ele foi rejeitado e perseguido e foi morto, não é? Ou seja, aquilo que nós devemos aqui concluir, e creio que não há margem para dúvidas sobre esta conclusão, é a maledicência que possam ter para connosco, o sermos rejeitados, o sermos perseguidos, nunca é desculpa para eu não agir corretamente e não ir na perfeição adorar o Senhor. E por falar em perfeição, aqui na lição de terça fala aqui da palavra hebraica tamim, não é? Portanto, que significa sem mácula, não é? Isso. Ou puro, perfeito. Também transmite a ideia de completude e de integridade. Portanto, uma vinha perfeita é completa, não danificada e saudável. Os animais oferecidos em sacrifício tinham de ser tamim, ou seja, exatamente, perfeitos, sem mácula, ou sem mácula. Um discurso puro é totalmente verdadeiro, puro. Isto é um texto que está em Jó 36,4, tamim, mais uma vez. Um coração perfeito é, portanto, um coração puro, tamim, ou um coração íntegro. Então, deve ser esta integridade, esta completude, esta integridade, esta perfeição, esta pureza que deve caracterizar a nossa ida à congregação. Sem mácula. Sem mácula, ok? E, portanto, nós devemos, antes de nos dirigirmos à congregação para adorar o Senhor, diante do Senhor individualmente, purificar a nossa mente, pedir a Ele que nos dê, portanto, esta capacidade
Sim. de, digamos, comandar as nossas paixões, os nossos impulsos, os nossos sentimentos, pensamentos, para que nós, ao irmos à congregação, possamos ser uma bênção e não uma maldição para a congregação. Isso, muito bem, isso mesmo. Mas agora um pormenor importante, tem que ser todos a fazer isso. Pois, mas tem que ser todos a fazer isso, porque eu vou-vos dar o exemplo. Mas mais uma vez eu digo, eu não depende de mim o comportamento dos outros. Pois. O que depende de mim é o meu comportamento. Por isso é que este mensário apela a que todos se comportem deste modo. Porquê? Claro. Porque se todos não se comportarem deste modo, a coisa não funciona. Pois claro. E é muito simples de ver que não funciona. E muitas vezes as pessoas podem pensar, mas não funcionou porque aquele indivíduo, aquele irmão, foi assim, foi assado, fez isto. Não. Reparem, temos aqui um exemplo muito claro na vida de Cristo. Jesus foi um exemplo perfeito neste aspecto que menciona a lição de terça e a lição de quinta-feira. Foi ou não foi um exemplo perfeito? Claro que foi. Jesus esmerou-se. Jesus foi um exemplo perfeito. Não teve falha nenhuma na maneira de lidar com as pessoas, na maneira de lidar com os líderes da igreja, os dirigentes da igreja. Foi um exemplo perfeito. Conseguiu ele, apesar desse comportamento perfeito, conseguiu atingir os seus objetivos totalmente? Não. O que é que aconteceu? Os líderes da igreja, apesar do seu comportamento perfeito dentro da igreja, os líderes da igreja mataram-no. Viram-se livres dele, mataram-no. Uhum. O que é que eu quero dizer? Que quando nós vamos à igreja, nós temos que ter todos este espírito, porque se não tivermos todos este espírito, se só alguns tiverem este espírito, a igreja não melhora. Mas repara, irmão... Nem aqueles que se comportam da maneira como Deus quer conseguem ajudar os outros, porque Cristo também não conseguiu ajudá-los. Pois, mas o facto de Cristo não ter conseguido com que todos estivessem em sintonia com ele não é sinónimo de ele ter falhado na missão. Ele não falhou na missão. Não. Portanto, ele cumpriu a missão e cumpriu cabalmente. Porquê? Porque a grande missão de Cristo, para além de ser... Pronto, a primeira missão de Cristo era vir redimir-nos, não é? Vir resgatar-nos do pecado. A outra grande missão era transmitir pela sua vida, pelo seu exemplo, o caráter de Deus. E isso ele cumpriu na perfeição. Sim, mas não esqueçam que Jesus chorou sobre Jerusalém. Certo, é verdade. Ele chorou? Quantas vezes quis eu ajuntar, não é? Etc. E tu não quisestes. Então, e nós sabemos que não era o plano de Deus que Jerusalém fosse destruída. Não era o plano de Deus que milhões de judeus fossem destruídos. Correto. Ou seja, a missão de Cristo teve êxito, mas não teve êxito. Como é que eu ia dizer? Isto parece uma heresia, mas não é, porque Cristo chorou, porque sabia o destino que aguardava o povo judeu, porque eles não o aceitaram como o Messias, ainda hoje não o aceitam, não é? Então, o que é que Cristo pretendia? Transformar Jerusalém na luz do mundo naquele tempo, que eles se convertessem, que o aceitassem como o Messias. Mas Jesus, apesar do seu caráter perfeito, do seu comportamento perfeito para com os líderes e para com todos, Jesus foi rejeitado e foi morto. Ele não conseguiu introduzir dentro da igreja judaica este espírito que depois ele conseguiu introduzir apenas no cristianismo. Não é? E não conseguiu porquê, irmão? Por uma razão muito simples. E porquê é que eu falo nisto? Eu falo nisto porque o mesmo pode acontecer hoje. Não, mas repare bem, irmão, eu aqui sou mais pragmático. Eu vou até mais longe. Não é que o mesmo pode acontecer hoje. O mesmo está a acontecer hoje. Ponto final, parágrafo. Se não há dúvidas sobre isso. O meu ponto aqui é o seguinte: Jesus, apesar de ter vivido e convivido com uma nação, com um povo que não estava a viver a norma que ele queria que esse povo vivesse, não permitiu que isso o levasse a não cumprir a sua missão. Ou seja, Jesus achou que a sua missão não pode depender, não poderia depender da aceitação dos outros ou da forma como os outros reagiam. Isso para mim é o ensino hoje. Apesar de eu viver numa igreja que não é a tal igreja ideal que eu gostaria que fosse, não é? Eu também gostaria, sou sincero, mas apesar da igreja não ser aquilo que eu gostaria que fosse e que o próprio Deus gostaria que fosse, isso, volto a dizer, não é desculpa para eu não me sair bem e não ter um desempenho correto, porque o Senhor um dia não me vai dizer, eu não vou poder dizer diante do Senhor: olha, Senhor, sabes, eu não comportei bem porque eu convivia numa igreja que não prestava, que era assim, que era assado. E o Senhor vai me dizer: olha, desculpa, mas essa desculpa não serve. Com certeza. Portanto, tu tinhas à tua disposição o meu poder, a minha graça, para tu viveres esse ideal que eu quero que tu viveres, independentemente se os outros vivem ou não. Sim. Então, este é o meu ponto.
E nisso foi um exemplo, Cristo foi um exemplo para nós, nesse aspecto. Nesse caso, Jesus é o exemplo para mim. É isso mesmo. Porquê? Porque ele conseguiu viver um exemplo de perfeição num ambiente que lhe era totalmente hostil. Mas não conseguiu ajudar a igreja. Apesar de ser perfeito no seu comportamento dentro da igreja, ele não conseguiu ajudar a igreja. E não conseguiu porquê? Não foi porque ele não tivesse a capacidade para isso. Ele não conseguiu, entre aspas, a culpa não era de Cristo, porque eles não aceitaram. Isso mesmo. E como Deus respeita a liberdade de escolha de cada um, eles escolheram. Então o Senhor não disse naquele lamento sobre Jerusalém, que eu leio em Mateus 23, ele não disse, por exemplo, Mateus 23, diz assim, Jerusalém, Jerusalém, versículos 37 e 38. Em verdade, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, ou seja, Jesus trabalhou para a unidade do povo, para a união, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. E tu não quiseste. Este foi o problema. Exatamente. Portanto, o povo de Jerusalém não aceitou, no exercício da sua liberdade de escolha, a proposta que Cristo lhe fez. E por essa razão, ele diz no versículo 38, eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. E deserta era sem a presença de Deus. Isso, foi o que aconteceu. Exatamente. Então, irmão, eu vejo no exemplo de Jesus um exemplo supremo que me ensina como viver dentro da igreja, mesmo que a igreja não seja aquilo que eu gostaria que ela fosse. A permanecer firme. A permanecer firme. Ou seja, eu não tenho desculpa para sair da igreja, para deixar a igreja do Senhor. Sim. O facto de eu encontrar ou de conviver com membros que não são dignos desse nome ou do nome de cristãos, ou que eu posso achar, porque repara, pode ser realmente que eu me depare com pessoas que não são dignas do nome de cristão, factualmente, mas também eu posso fazer uma avaliação que é uma avaliação que é deturpada, não é? Eu posso pensar que o irmão A, B ou C não são cristãos quando são. E procurar ajudar, devemos procurar ajudar. Então, isso não é desculpa para eu sair da igreja, e não é desculpa para eu não viver a perfeição de caráter. Não é. Pronto, este é o meu ponto. E com isto dito, eu não estou a diminuir os problemas da igreja. O irmão há bocadinho temperou aí a sua apresentação dizendo que nós hoje podemos viver o mesmo problema. Eu vou mais longe e digo, nós não podemos viver, nós estamos a viver o mesmo problema de hoje. Ou seja, a igreja hoje é uma réplica da igreja no tempo da primeira vinda de Cristo. Tal e qual, sem tirar nem pôr. Sem tirar nem pôr. Mas apesar desse facto, volto a dizer, apesar desse facto, não é, que a igreja tem os seus problemas hoje, como tinha no primeiro século da era cristã, apesar desse facto, isso não é desculpa para eu não estar dentro da igreja. Exatamente. E para eu fazer o meu melhor dentro da igreja. Para mim, e quando eu vou com este espírito, então eu creio que isto faz parte do espírito do verdadeiro adorador. Eu vou adorar em espírito e em verdade. Eu não vou adorar as pessoas que lá estão, eu vou adorar a Deus. Vou adorar o meu Deus. E o meu Deus é perfeito. O Senhor da igreja é perfeito. Ao Senhor da igreja não tenho nada a apontar. Nada. Zero. Sim. Eu posso ter que apontar o dedo a outras pessoas que estão lá na congregação, assim como os outros me podem apontar a mim, porque eu também tenho erros e defeitos, não os quero ter, mas de vez em quando ainda lá falha uma coisa aqui, outra ali. Exatamente. Há algumas exceções, portanto, que infelizmente, portanto, não continuo a dizer, não aconselho ninguém a frequentar uma igreja assim como uma igreja em que existe música rock, existem luzes às cores a piscar e fumos a subir, portanto, em que se grita, portanto, e em que as pessoas pulam e saltam debaixo da influência daquela música rock, daquela música maluca. Portanto, há igrejas locais que, se tiverem esse espírito, eu não aconselho ninguém a frequentar, porque então, pela contemplação, nós vamos ser transformados à mesma imagem, não é? Eu compreendo. Nós vamos começando a pouco e pouco a aceitar, a achar que é normal e acabamos por ficar iguais. Portanto, agora, numa igreja onde não existem essas coisas, sim, exatamente, devemos Há aqui um texto do Espírito de Profecia, nos primeiros escritos na página 58, na página 86 dos nossos comentários, que diz assim: meus queridos irmãos e irmãs, que os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus estejam continuamente na vossa mente. Então, os mandamentos de Deus, o testemunho de Jesus, que são os escritos dos profetas e os escritos de Ellen White, estejam continuamente na vossa mente, expulsando os cuidados e pensamentos mundanos. O grande segredo para que haja unidade dentro da igreja é que realmente na mente de todos esteja realmente Deus, Jesus, a vida de Jesus,
a Bíblia, os escritos do Espírito de Profecia e o praticar aquilo que ali está. Se todos tiverem isto no seu coração e na sua mente, haverá harmonia entre todos. E se todos forem nascidos do alto e do Espírito, haverá harmonia entre todos, porque o Espírito é o mesmo, não é? E depois ela diz... Permita-me aqui, repare, eu continuo a dizer, eu subscrevo inteiramente essa visão idílica de igreja. Eu digo bem idílica e eu explico porquê. Eu sou mais terra a terra, mais pragmático, mais realista, não é. Portanto, eu observo a realidade como ela é. Pois. E a realidade como ela é não é esse ideal idílico, não é? Que eu também gostaria, se me perguntar, então, mas gostaria de estar numa igreja que todos fossem perfeitos já? Claro que sim, claro que gostaria, como é óbvio, não é? Mas essa não é a realidade. E faz-me lembrar aqui um texto, Ellen White, está em Mensagens Escolhidas, volume 1 ou volume 2, agora não me recordo, onde ela diz, se estivermos à espera que haja um reavivamento em toda a igreja, esse tempo nunca chegará. Isso nunca vai acontecer. Não vai acontecer. Isso nunca vai acontecer, portanto, não. eu prefiro ser realista, que é para não apanhar decepções, porque senão eu ando aqui a fazer uma coleção de frustrações e decepções, porque a igreja não corresponde ao ideal que eu tenho na minha mente de igreja. Então, eu sou realista e ao ser realista eu olho para a igreja e digo, ok, a igreja tem problemas. Tem, ponto final, parágrafo. Ok? Então, eu digo assim, ok, perante este facto, perante esta realidade, qual deve ser a minha atitude? Fugir da igreja? Vou embora da igreja? Eu digo, não. Eu permaneço da igreja e eu tenho uma responsabilidade enorme sobre os meus ombros. E essa responsabilidade é, eu tenho que fazer a minha parte. Exatamente, baseado não na igreja, mas baseado no Senhor da igreja. Sim. E quando eu me baseio no Senhor da igreja, eu armo o meu espírito e digamos, fico com uma imunidade mental e espiritual correto. que me ajuda a sofrer os embates que eu possa sofrer e eu continuo dentro da igreja para eu poder, pela graça e pelo poder do Senhor, ser um exemplo positivo e estimulante para os outros. Sim. Para os animar, para os encorajar. Esta é a minha visão de igreja. É isso mesmo. Procurar ser uma bênção para os outros, não é? Isso. É aquilo que Cristo procurou ser na sua vida e no seu ministério. Procurar ser uma bênção para os outros. Como é que era o mundo, e já não vamos falar do mundo, como é que era a igreja quando Jesus viveu nesta terra? Estava num estado caótico, lamentável. Pois estava. Caótico. Pois estava. Então os próprios líderes foram os responsáveis pela crucificação de Jesus, então podia haver situação pior do que essa. É isso mesmo. É isso. No entanto, devemos procurar ser uma bênção para os outros, sim. Mas não esqueçam, há um pormenor muito interessante, é que houve, a partir de uma certa ocasião da vida de Jesus deixou de ser uma bênção para a igreja de Nazaré. Ele deixou de tentar ser uma bênção para a igreja de Nazaré. Porquê? Porque quando ele lá foi e pregou, eles procuraram mandá-lo do precipício para o matar. Não é? Ele nunca mais lá voltou. Então temos que saber também respeitar a vontade das pessoas. Exato. E quando a gente vê que já não consegue ser uma bênção, não é como Jesus fez também. Na terra dos Gadarenos, aqueles que vieram ver o indivíduo que estava possuído, não é? Do espíritos demoníacos, eles não pediram a Jesus para se retirar da terra deles. O que é que Jesus fez? Jesus retirou-se. Pois foi. Portanto, Jesus não forçou a sua presença. E também, isto é assim, se me rejeitarem a mim ou se me expulsarem, não é, da igreja, reparem, eu aí também vou ter que ceder, não é? Eu vou ter que aceitar, não é? Aceitar isto é, posso não concordar, mas aceito. Isso. Mas ser eu a tomar a iniciativa de deixar a igreja, isso nunca. Isso, exatamente. Isso nunca. Isso é algo que para mim é como aço ou como betão armado na minha mente. Não podemos deixar, porque é assim, a gente os princípios do Adventismo têm que permanecer no nosso coração e na nossa mente até ao fim da nossa vida e temos que os defender até ao fim, não é? Isso tem que continuar sempre. Mas o texto dizia assim, que os testemunhos, que os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus estejam continuamente na vossa mente, expulsando assim cuidados e pensamentos mundanos, quando se deitarem e quando se levantarem, que eles sejam a vossa meditação e que vivam e ajam totalmente em relação com a vinda do Filho do Homem. O tempo do selamento é muito curto e logo passará. Agora, enquanto os 4 anjos estão a conter os 4 ventos, é o tempo de firmar a nossa vocação e eleição. E num outro texto, nos Testemunhos, volume 5, página 214, ela diz: nenhum de nós jamais receberá o selo do Deus vivo, enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mancha sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma, então a chuva serôdia cairá sobre nós.
Portanto, há aqui, é todo este tipo de caráter e de adoração que Deus quer, que agrada a Deus no presente e que nos preparará para os acontecimentos que estão diante de nós. Muito bem. E a lição procura realmente ensinar-nos isto, este tipo de caráter e de adoração que nós devemos ter. Muito bem. Irmão, já vimos a lição de terça, já vimos a lição de quinta, já falámos um bocadinho da lição novo. De domingo, falta-nos a lição de segunda, não é? E a lição de quarta. Isso. Ok. Bom, em relação à lição de segunda, fala aqui, portanto, cantar ao Senhor um cântico novo. Até achei interessante que isto é na lição do dia do meu aniversário, e eu interiorizei este assunto e interiorizei da seguinte maneira: o que é cantar ao Senhor um cântico novo? Nós temos textos aqui, portanto, que falam deste cântico novo, quer no Antigo Testamento, quer também no Novo Testamento. No Novo Testamento temos em Apocalipse 5:9, em Apocalipse 14:3. O que é verdadeiramente este cântico novo? Eu vou dizer o que é que eu achei na minha compreensão, e vou dizer isto de uma forma resumida, de uma forma, digamos, sumária. Cantar um cântico novo é viver sempre uma experiência nova com Deus. Isso. Ou seja, apesar de eu ter já uma experiência com Deus de vários anos, que é o meu caso, não é? Isso. Ter um cântico novo é a expressão verbal de algo novo que eu vivo com Deus. E como é que eu posso viver essa experiência nova? Pois bem, andando continuamente com o Senhor, eu vou sempre descobrir novas verdades. Olha, por exemplo, no estudo desta lição, como eu já referi há bocadinho, eu descobri aqui algo que me impactou, não é? Então, tenho legitimidade para cantar um cântico novo? Tenho. Porquê? Porque eu agora tenho motivos de louvar ao Senhor por o Senhor me ter revelado algo que estava... se não estava claro, pelo menos estava obnubilado na minha mente, não é? Então, cada vez que eu descubro uma nova verdade na sua palavra, e essa nova verdade me ajuda a completar a imagem que eu tenho do Senhor da verdade, e fica a conhecer melhor o seu caráter, eu tenho razões para ter um cântico novo. O que é que o irmão acha? Esta foi a minha percepção. É isso mesmo, é exatamente, é assim que eu entendi. Então estamos em sintonia. É assim que eu entendi quando li a lição e quando estudei o assunto. Temos que ter uma experiência nova cada dia, cada semana, cada mês, uma experiência nova, de modo que sintamos aquela alegria de partilhar com os outros aquilo que nós descobrimos. Portanto, esta alegria de partilhar é o Evangelho, é proclamar o Evangelho. Pronto, a nossa lição diz-nos que é uma devoção renovada, que é uma alegria reacendida, portanto, renovada, é isso, é ter uma experiência nova. E a lição termina com esta frase, mesmo no final, que diz assim: em certo sentido, podemos simplesmente dizer, portanto, isto é um resumo, que o cântico novo é uma nova expressão, até mesmo diária, do nosso amor e apreço pelo que Deus faz por nós. É uma experiência diária. Portanto, é uma experiência que se renova dia a dia, ou seja, que nos motiva a falar aos outros, que nos motiva a sentir alegria, a cantar, portanto, e agradecer ao Senhor a atuação do Espírito dele no nosso coração, na nossa mente. É essa experiência diária com Ele que nos motiva, que nos dá alegria, não é? Porque em cada dia eu descubro novas facetas da verdade, descubro novas facetas do caráter de Deus, e isso alegra o meu coração. E graças a Deus e toda a glória para Ele, não é? Isso tem sido, digamos, um pouco a minha experiência. Eu vou descobrindo esta verdade, depois mais aquela, depois mais aquela, e depois, quando eu vejo que todas essas verdades estão perfeitamente em total sintonia e coerência com as verdades que brota em nós um cântico novo. Pelo menos acontece comigo. Isso tem acontecido ao longo dos anos. Quando eu descubro coisas novas e essas coisas novas não põem em causa aquilo que descobrimos anteriormente. Pelo contrário, vem reafirmar. Exatamente, nunca pode pôr em causa. Não pode. E as coisas novas vão contradizer aquilo que já sabemos e que já aceitamos há muitos anos, então não é de Deus, tem que ser algo... Duas uma. Ou então aquilo que eu aprendi no passado não é correto, ou aquilo que eu estou a aprender agora não é correto, não é? Exatamente. Mas podemos ter realmente uma compreensão cada vez mais profunda que nos dá cada vez mais alegrias ao compreendermos como Deus é, o seu caráter, a sua atuação para connosco, a profundidade da sua palavra. Olhem, há aqui um texto que eu não posso deixar mesmo de partilhar convosco. Diz assim, a meditação matinal de 2015, nossa alta vocação, na página 111, e diz assim, isto está nos comentários de sábado: por que razão não mantemos a mente fixa nas insondáveis riquezas de Cristo, para podermos apresentar a outros as pedras preciosas da verdade?
há na palavra de Deus grandiosas minas da verdade, em cuja exploração podemos passar toda a existência e verificar afinal que apenas começamos a examinar as suas preciosas provisões. É isso E ela mesmo. diz, mergulhemos fundo no poço da verdade, para trazer para cima os tesouros escondidos. Necessitamos de estar continuamente a encher a nossa mente de pensamentos acerca de Cristo, esvaziando-nos do egoísmo e do pecado, com igual segurança, à medida que esvaziamos a mente da vaidade e da frivolidade, o vácuo vai sendo preenchido por aquilo de que Deus está à espera para nos dar o seu Espírito Santo. Então, do bom tesouro do coração, traremos coisas boas, preciosas joias de pensamento, outros apanharão as palavras e começarão a glorificar a Deus, os nossos pensamentos e as nossas afeições permanecerão em Cristo e refletiremos aos outros o que irradiou sobre nós do sol da justiça. Isto é belo, isto é maravilhoso. Esta é a experiência que Deus quer para os verdadeiros adoradores, para o seu povo. É isto que Deus quer. Isto, para mim, isto vale mais do que ouro, irmãos. Para mim, isto é precioso. Sem dúvida. Olha, sem dúvida. E tem aqui um outro texto onde ela diz assim: ao ser o pecador perdoado pela sua transgressão através dos méritos de Cristo e ao ser revestido com a justiça de Cristo através da fé nele, ele declara, o pecador, juntamente com o salmista: oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca, mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor de favos. Salmo 19:10. Isto é conversão. Irmãos, isto é conversão. Quando o Espírito de Deus controla a mente e o coração, converte o coração dos pais aos filhos e o desobediente à sabedoria do justo. A lei de Jeová será então encarada como a transcrição do caráter de Deus e o novo cântico irrompe do coração que foi tocado pela graça divina, pois compreende que a promessa de Deus se cumpriu na sua experiência e que a sua transgressão foi perdoada e o seu pecado foi coberto. Então, é isto que Deus quer. Este cântico novo vem da verdadeira conversão, quando o Espírito de Deus controla a mente e o coração, quando converte o coração. Então, quando nós sentimos que Deus nos perdoou, que Deus nos amou, que Deus nos transformou, que derramou o seu poder, o seu Espírito sobre nós, que nos deu força e poder para avançar, para ir mais alto, não é? Quando nós temos esta experiência com Deus e quando descobrimos, como ela diz, as tais joias, os tesouros da verdade que estão ocultos na Bíblia debaixo da superfície, e nós temos esta experiência com o Espírito de Deus, não é? É isto que faz brotar em nós depois um novo cântico. Ó Senhor, estou tão contente por ter descoberto isto, estou tão contente. É isso o mesmo. teu caráter realmente é assim. Eu não tinha visto esta faceta ainda do teu caráter. Isto é maravilhoso eu ver-te assim. Então nasce em nós o amor para com Deus, pois é claro, Pois não é? claro. Então é este tipo de experiência que Deus quer no seu povo. Esta experiência que produz o tal cântico novo que fala a lição de segunda-feira. Exato. É isto que Deus quer, mas temos que passar por estas experiências com Deus. Obviamente. Se não tivermos estas experiências com Deus, ou feitas em nós pelos anjos que se aproximam para fazer este trabalho a nós não podemos ter estas experiências com Deus. Não temos. É isso mesmo, irmão. Não podia estar mais de acordo com o que acabou de dizer. Mergulhar fundo, mergulhem fundo na palavra de Deus. Amém, amém. Finalmente, na lição de quarta, não é? Fala aqui, declarar a sua glória entre as nações. Curiosamente, o irmão já referiu isto, e bem... Olha, já agora esqueci-me só de um pormenor. Tinha aqui o apontamento e íamos esquecendo. Okay. Apocalipse 14:3. Apocalipse 14:3. Lembram-se do que é que isto nos fala? Dos 144 mil, certo. Não é? E o que é que diz no versículo 3? Que eles cantavam o quê? Um cântico novo. Um cântico novo! Exatamente! A lição de segunda-feira fala no cântico novo. E vemos aqui um grupo de pessoas em Apocalipse 14 que está cantando um cântico novo. Exato. É? Até na eternidade, ou seja, até no Monte Sião, cantam um cântico novo. Isso. Ou seja, estão sempre a aprender coisas novas em relação ao seu Deus. Um cântico novo. A adorar nesta terra. Exatamente. Muito bem. Então, estávamos na quarta-feira. Ok, agora passando à quarta-feira, que para nós será então a última lição. Aqui na lição de quarta-feira fala de um outro aspecto que é absolutamente primordial na adoração. E muitas vezes este aspecto é talvez o menos considerado, não é? Porque quando nós pensamos em adoração,
pensamos em cantar, em louvar o seu nome, em proclamar a sua bondade e grandeza, e tudo isto faz parte da adoração, atenção, não estou a pôr minimamente isso em causa. Levar ofertas ao seu templo, como diz o Salmo 96:8, por exemplo, e já agora eu vou ler este Salmo 96:8, porque isto também é algo importante, e diz assim: adorai, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Ou seja, não deveríamos nunca entrar na congregação, nos átrios do Senhor, de mãos a abanar, de mãos vazias. Portanto, faz parte de uma verdadeira adoração nós levarmos as nossas ofertas ao Senhor, retornarmos os nossos dízimos. Portanto, isso faz parte da adoração. Mas aqui na lição de quarta-feira, a autora do trimensário chama a atenção, e muito bem quanto a mim, para um outro aspecto, e ela diz aqui: a juntar a esses aspectos familiares do culto, o Salmo 96 destaca um aspecto não tão óbvio da adoração, isto é, a dimensão evangélica de proclamar o reino de Deus a outros povos. E está no Salmo 96, 2, 3 e 10. 2. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai, anunciai a sua salvação de dia em dia. Ou seja, todos os dias nós devemos procurar, portanto, anunciar ou proclamar a salvação. Depois, versículo 3. Anunciai entre as nações a sua glória. Entre as nações, entre os povos. Entre todos os povos as suas maravilhas. Quantos povos? Todos os povos. Todos os povos. E agora no versículo 10 diz: dizei entre as nações, o Senhor reina. O mundo também se firmará para que se não abale. Ele julgará os povos com retidão. Irmãos, uma pergunta muito terra a terra, muito pragmática. Como é que eu, individualmente, poderei satisfazer estas reivindicações do Salmo 96? Poderei eu conseguir anunciar entre as nações a sua glória? Poderei eu dizer entre todas as nações que há no mundo o Senhor reina? É evidente, isto é lógico, que eu individualmente não consigo. Então como é que isto se cumpre? Isto cumpre-se através do seu povo. Isso. O povo ao qual eu quero pertencer e do qual eu não posso sair. Porque quando, e eu vou dizer isto muito honestamente, quando eu ouço, por exemplo, na congregação, aos sábados de manhã, por exemplo, o boletim missionário, que agora, enfim, tornou-se uma prática cá em Portugal, e muito bem, que antigamente era a leitura de um livrinho chamado o Boletim Missionário, não é? Agora é através de um vídeo, porque com imagens torna-se muito mais vívida, não é? A experiência ali transmitida. Quando eu vejo esses vídeos missionários e vejo aquilo que Deus está a fazer através do seu povo em diferentes partes do mundo, eu encho-me de regozijo. E encho-me de regozijo porquê? Porque é o meu povo que está a fazer isso em várias partes do mundo. Ou seja, eu sou parte desse povo, dá-nos alegria. E porque este povo está a fazer isto, então eu posso cumprir com estas palavras. Estas palavras aplicam-se a mim, porque eu faço parte de um povo que está a fazer isto. Se eu me separo do povo, eu já não posso cumprir isto, porque é impossível. Não posso. Então, mais uma razão que eu vejo para não haver motivações, não haver desculpas para eu me separar do povo de Deus. Não posso separar-me. Outra coisa que não faz sentido, e eu já tenho encontrado pessoas que acham que adorar a Deus é só individualmente. Não, é individualmente sim, isso é absolutamente imprescindível, repito, imprescindível, mas adorar a Deus inclui a adoração coletiva. É impossível nós retirarmos E o apóstolo Paulo vai ser muito claro em Hebreus 10, este texto não está na lição, mas eu vou lê-lo, Hebreus 10, 25, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Já era costume de alguns no primeiro século, e hoje, infelizmente, em pleno século XXI, continua a ser costume de alguns. Portanto, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Que dia? O dia da segunda vinda de Cristo. Então, irmãos, não há como nos dissociarmos do povo de Deus. Não há mesmo. Isso para mim, eu volto a dizer, isso para mim é aço na minha mente, é betão armado. Isso ninguém me consegue destruir esta convicção que eu tenho, que é firme como aço. Portanto, a adoração a Deus, se eu quero ser um genuíno e verdadeiro adorador de Deus, eu não posso simplesmente desligar do povo de Deus. Eu tenho que fazer parte integrante desse povo.
Se o povo um dia me põe fora, bom, isso é da responsabilidade deles. Agora, eu próprio me colocar fora do povo, nunca, jamais, em tempo algum. Isto para mim é absolutamente claro como água cristalina. Claríssimo. E há um outro pormenor que também às vezes passa despercebido, aqui no versículo 9 do Salmo 96, estamos na lição de quarta-feira, diz que esta adoração a Deus deve ser feita na beleza da santidade. Isto é muito importante, irmãos, porque é muito difícil fazer a adoração como Deus quer, a adoração a Ele como Deus quer, mesmo na obra evangelística, de proclamar às nações e aos povos a verdade, etc., é muito difícil fazer isto da maneira correta se não for feito na beleza da santidade. Claro. O que é que isto quer dizer? O povo do Senhor tem que ser santo. Certo. O povo do Senhor tem que ter o caráter de Cristo. Porque senão não vai fazer corretamente isto que Deus quer, não é? Então prestem atenção ao versículo 9 do Salmo 96. E depois no 10 então é que ele dizei entre as nações, não é? Que Deus reina, que Deus julga. Ou seja, devemos falar às pessoas de que o julgamento já começou em 1844, não é? Então isto é extremamente importante. No fundo, este trabalho que está mencionado aqui, dos versículos 9 ao versículo 13, não é? Salmo 96, versículo 9, versículo 13, no fundo é o trabalho que o povo do Senhor, os adventistas do sétimo dia, têm que fazer e que está descrito em Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 a 12. Sem dúvida. Que é as mensagens dos 3 anjos. É isto. Deus julga, Deus vem julgar os povos, não é? Deus salva, arrependam-se. Portanto, é este o trabalho que tem que ser feito e que o povo do Senhor faz. E por falar em arrependimento, não há, nem nunca haverá, portanto, uma adoração verdadeira que não passe pelo arrependimento. Ou seja, o arrependimento é algo que todos nós teremos que viver e não apenas uma vez na vida, tem que ser continuamente, porque à medida que nós vamos descobrindo as tais novas verdades e que isso nos dá, como dissemos, motivo para um cântico novo, pois bem, nós teremos que reconhecer ao mesmo tempo diante de Deus e nos arrependermos de não termos entendido essa questão até aquele momento. Ou seja, o que é no fundo a construção da santidade? É um contínuo, isto é uma obra contínua. Ou seja, a santidade não é assim, eu hoje aceito Jesus Cristo, já sou santo. Não, eu sou aceito no amado, ok? Que é Jesus Cristo. O Senhor, na sua graça, não que eu mereça essa aceitação, mas porque o Senhor é bondoso, é misericordioso, Ele me aceita como eu estou. Mas a partir do momento em que eu aceito Jesus no meu coração como meu Salvador pessoal, apenas se iniciou a caminhada. Exatamente. O batismo não é o término de uma caminhada, é o início de uma caminhada com o Senhor. E nessa caminhada nós vamos crescendo em santidade, não é? E, portanto, eu devo também ter a honestidade de olhar para trás e dizer, será que eu hoje sei mais do que sabia há 1 ano, há 2 anos, há 10 anos? Se eu não for capaz, de forma honesta, responder sim a esta pergunta, então, irmãos, alguma coisa está muito mal. Ou seja, tem que haver uma evolução, uma continuidade. Um progresso, exatamente. Evolução. Ou seja, eu hoje tenho que saber mais do que sabia há 1 ano. Mais, não apenas saber mais, mas esse conhecimento tem que se transformar em santidade. Eu hoje tenho que ser mais santo do que era há 1 ano atrás. Isso. Esse é o plano de Deus para a sua igreja. E daqui a 1 ano eu tenho que ser mais santo do que eu sou hoje. Não pode ser de outra maneira. Enfim, daqui a 1 ano se eu for vivo, atenção. Mas é esse o plano de Deus para a sua igreja. Olhem, há aqui um texto que diz assim: os que professam religião não estão dispostos a examinarem intimamente para ver se permanecem na fé. É um terrível facto que muitos estão a apoiar-se em falsas esperanças. Alguns apoiam-se numa velha experiência que tiveram há anos, mas quando chega o tempo de provar o coração, quando todos precisam ter uma experiência diária, eles não têm nada a dizer sobre isso. Pensam que uma mera profissão de fé irá salvá-los. Quando eles vencerem os pecados que Deus odeia, Jesus entrará e ceará com eles e eles com ele. Apocalipse 3:20. Obterão então força divina de Cristo e crescerão nele, sendo capazes de dizer em santo triunfo, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:57. Seria mais aceitável ao Senhor se os mornos, professos de religião, nunca tivessem feito menção do seu nome. Eles são um peso contínuo para aqueles que desejam ser seguidores fiéis de Jesus. São uma pedra de tropeço para os descrentes, e os anjos maus exultam sobre eles e zombam dos anjos de Deus por causa do seu caminho tortuoso. Estes são uma maldição para a causa
na pátria e no estrangeiro. Acercam-se de Deus com os seus lábios, mas o seu coração está longe de Deus. Pois. Então, é isto que Deus pede do seu povo, é esta experiência especial, santa, mais elevada, mais espiritual. É isto que Deus pede de nós, como seu povo, da Igreja Remanescente, dos Adventistas do Sétimo Dia, e que o Senhor nos ajude realmente a ganhar força com o estudo destas lições para sermos como o Senhor quer. Amém. Para sermos como o Senhor quer. Temos Assim um caminho seja. a percorrer. Ok, vamos terminar com uma oração. Vamos. Nosso querido e amado Pai, muitíssimo obrigado por mais uma lição maravilhosa que nos desta oportunidade e o privilégio de termos estudado. Ó Senhor, nós queremos ser verdadeiros adoradores. Queremos adorar-te em espírito e em verdade. Então, Senhor, eu te suplico que me continues a ajudar este meu querido irmão e todos aqueles queridos irmãos e irmãs que nos ouvem, que nos acompanham e todos aqueles que possam eventualmente vir ainda a ouvir-nos pela primeira vez. Ó Senhor, que todos nós que professamos o Teu nome possamos crescer dia a dia em verdade e em santidade. Ó bom Pai, Tu desejas verdadeiramente adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. E adorar em espírito, como nós vimos logo no início desta lição, é passar por um novo nascimento, pelo nascimento espiritual, pelo nascimento do Espírito. Senhor, ajuda-nos a não ficarmos contentes com a experiência inicial que vivemos, mas a renovarmos, a atualizarmos essa experiência no nosso viver diário. Ó Senhor, fica connosco, ajuda-nos para que possamos crescer em conhecimento e em santidade. É o que nós te pedimos e pela fé te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Assim seja, Senhor. Amém. Assim seja. Ok, queridos irmãos, ficamos por aqui hoje. Que Deus vos continue a guiar e a abençoar grandemente. E cá estaremos para a última lição deste trimestre, daqui a uma semana. Que Deus vos abençoe. Deus vos abençoe a todos. Uma boa semana.